Salve, salve a todos e todas, alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma aula, tá? Diretamente transmitida dos estudos do canal Educação, tá? Melhor qualidade para você que está aí acompanhando essa aula, seja da escola, tá? Tô vendo aqui que já temos duas turmas online presentes pontualmente, 7 horas da manhã, arrasaram essas turmas, tá? Curral Novo, o pessoal de Manuel e Mídio, tá? Que já estão ligadas aí em uma, também que já estão ligados. Sei que alguns alunos ainda estão chegando aí, mas vamos nós, tá bom? Estamos iniciando mais uma aula nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, tá? É, a disciplina Educação Tecnológica e Midiática, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre o tema análise de dados, tá bom? Turma, como é que vocês estão, tá? Comenta aqui, o pessoal de Curral Novo, de Manuel Emídio, professor mediador, tá? Os alunos, tá tudo bem com vocês? Tá? Espero que sim, tá? Por aqui também tá tudo bem, mas meu muito bom dia também para nossa diretora de imagem, Yara, tá? E para nossa professora assistente, que já tá dando um oi aqui pra gente, que é a professora Fátima, que sempre acompanha conosco também, tá bom? Então a gente está sempre olhando esse chat. Eu tô aqui, ó, dando aula. Se você prestar atenção, minha carinha tá para baixo, é porque eu tô além do chat o tempo todo querendo saber como é que vocês estão, se vocês estão com dúvidas, se vocês estão fazendo algum link com o que eu tô falando, com o dia a dia de vocês, e vocês podem manifestar isso, porque é isso que é a ideia, a forma como a gente constrói a aula. A aula não é gravada, ela até que ela fica gravada, mas ela não é gravada, ela é ao vivo, tá? Que é para justamente a gente poder fazer ter esse bate-papo, ter essa troca de ideias também. Beleza? Beleza. Pois está na tela para vocês, tá? O tema da nossa aula de hoje tá aí, ó, análise de dados, tá? Hoje a gente vai entender um pouquinho o que que é um dado, por que que a gente precisa analisar, né? Vocês como futuros técnicos em recursos humanos, né, que trabalharão em empresas, vocês terão que analisar vários dados, tá? E mais do que isso, vocês terão que ler informações, vocês terão que tomar decisões a partir dessas leituras desses dados. Então, na aula de hoje a gente vai decidir entender um pouquinho o que é um dado, como é que eles são incorporados dentro das empresas e como a gente pode analisá-los. É claro que a aula de hoje é uma introdução, tá? Vocês vão ter disciplinas focadas nesse tipo de análise, tá bom? E aí a gente vai dar um exemplo para vocês, prático para os recursos humanos, de um desses possíveis análises, por exemplo, no aspecto de análise de carga horária de trabalho, tá bom? Simbora lá, galera. Olha só. Roteiro da aula, tá? É, análise de dados, tá? É, objetivos: estabelecer um olhar crítico sobre o tema análise de dados, fazer uma leitura crítica de interpretação de dados, e a gente vai fazer algumas análises de alguns diagramas, né? Conhecer o que é um diagrama, tá bom? Conhecer os principais diagramas e fazer algumas leituras um pouquinho mais simples para a aula de hoje, tá bom? Aí vocês vão ter aulas específicas ligadas aí à matemática financeira nos próximos módulos, tá? Ligadas à própria gestão de pessoas, tá? E aí vocês vão ter essa base um pouquinho mais pontual, fechada, tá? Sobre alguns tipos de análises que podem ser feitas, tá bom? Então, gente, a gente começa essa aula conversando com vocês ou conceituando com vocês o termo dado, né? Então, gente, dado, né? Botar até um desenhozinho de um dado, propriamente dito, aquele cubo, né, que a gente joga para sortear um número, né? Mas dado aqui não é necessariamente isso, tá? Ele, na verdade, ele constitui elementos para gerar informação, tá? Não é informação, atenção. Dado não é informação, ela é um elemento para gerar informação. É o nome Maria, por exemplo. Se eu disser o nome Maria, o que você vai entender? Nada, né?
Porque não dá nem para saber se uma pessoa... Ah, é o nome de uma pessoa? Pode ser que seja, né? Pode ser o nome de um cachorro, pode ser o nome de um gato, tá? Ah, não, professor, mas com certeza de pessoa. Maria, né? Sim, beleza. Mas e aí? Pode ser o nome de uma empresa também. Mas se a gente ainda tem esse outro dado, e não, é uma pessoa, tá? Já inseri um outro dado aqui pra você. Ah, é uma pessoa. Eu não consigo também dizer muita coisa. Maria é o quê? Eu não consigo nem dizer se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Não, professor, Maria. Tem que ser nome feminino. E o João Maria, né? Tem alguns nomes que colocam, né? Esses termos, né? Que você acha que é feminino no nome masculino e assim sucessivamente, respectivamente. Então, um dado, ele é um elemento para gerar informação. Um nome, por exemplo, pode ser um dado. Um número pode ser um dado. Um endereço de e-mail pode ser um dado, tá? O que que falta aí? Outros dados, tá? Para que juntos, olha só que interessante, para que juntos a gente consiga fazer links entre esses dados e a gente consiga gerar uma informação. Ah, está falando da Dona Maria de Jesus, que mora lá na rua do seu vizinho, número 44, certo? Ah, eu vou começando a juntar vários dados, nome dela completo, o CPF, o endereço, a idade, isso vai me constituindo informação. Tá? Então, dados, galera, não é informação, é um elemento para gerar essa informação. Podemos defini-los também como um conhecimento bruto, tá? Embora você vai ver muita literatura, né, muitos livros, que nem é informação, nem é conhecimento, tá? Ele vai gerar esse conhecimento bruto porque eu preciso lapidar, né, aquela pedra ainda que precisa ser polida, tá bom? Ainda não devidamente tratado para prover insights para a organização. E tudo que a gente está falando aqui hoje, galera, vai ser ligado a esse processo bem aqui, ó. Prover insights, tá? Aí, o seriam esses insights? É fazer uma leitura, por exemplo, pegar uma informação, tá? E eu vou fazer uma leitura dessa informação. Tá? Quando a gente faz uma leitura de uma informação, muitas vezes vocês vão fazer a leitura de informação através de gráficos, tá? Muitas vezes, porque nem sempre a gente vai fazer dessa forma, mas se sai através de leitura de gráficos, tá? E aí quando a gente junta uma informação com a outra, você vai começando a ter ideias. Ideias, por exemplo, do que está causando um problema na tua empresa, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que tu tenha um problema na tua empresa, tá? Trazendo aqui uma ideia já mais concreta do porquê que a gente está trabalhando análise de dados, tá? Pensa aqui comigo. Minha empresa está tendo atrasos nas entregas dos produtos para os clientes. Qual é a causa? Se eu paro bem aqui, você vai dizer, não sei. Eu preciso de informação. Tá? Então, você vai ter que coletar dados do que possivelmente possa levar essa causa. Tu tá entendendo agora o que é esse dado? Tá? Então, pensa aqui comigo. Normalmente, quando você encontra um determinado problema, tá? Você vai ter que buscar informações sobre este problema para que você possa tomar uma decisão. Antes de agir, olha só que interessante, antes de agir, de falar, não, tá atrasando porque a máquina tá velha, tá? A primeira coisa que a maioria das pessoas que estão começando um negócio pensa é, meu negócio não tá dando certo porque o meu equipamento não é bom. Tá? Mas se eu tivesse um equipamento melhor, seria muito melhor. Pensa aí, por exemplo, quem está fazendo bolo, né? Você começa a aprender as receitas, vai lá na internet, vai lá no YouTube, começa a acompanhar aquelas confeiteiras que estão lá há muito tempo, que elas usam aquelas batedeiras muito massa, muito chique. Você vai entrar na internet para ver o valor, R$ 3.000 para uma batedeira. Você fala, meu Deus, professor, não dá não. Né? E aí, isso não é só, eu tô dando a ideia do bolo, porque pode estar no dia a dia de vocês. Eu nem quero trabalhar com bolo, professor, mas provavelmente está no dia a dia de vocês, tá?
E isso você vai indo, né? Para quem trabalha com tecnologia, TI, para quem trabalha com imagem, né? Fotografia. Onde você for indo, você vai encontrar essa tecnologia que é de ponta, que é cara. Mas nem sempre eu trocar uma tecnologia de cara, super cara, vai solucionar o meu problema. Eu uma vez escutei uma expressão que ajuda muito a gente a entender isso, tá? Pode me colocar um pouquinho mais na tela, Yara? Que é o seguinte, não adianta você comprar um canhão para matar uma formiga, certo? Você quer matar uma formiga? Vai na chinelada, certo? Precisa comprar um canhão para isso? Não. E o que, que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um problema na minha empresa, tá? Eu preciso entender que problema é esse. O problema é uma única formiga? É uma infestação de formiga? Onde essas formigas estão? Não, é cupim. O que é esse problema? Tá? Então, para que a gente possa entender qual é a causa do problema, a gente precisa de informações. Normalmente, quando a gente se depara com um problema, o exemplo que eu estava dando para vocês era o seguinte: eu estou tendo atrasos na minha entrega. Tá? O que pode ocasionar? Não sei, tá? A gente vai tendo ideias, tá? A primeira causa, eu já até disse aqui para vocês, ou aliás, a primeira possível causa seria o computador, né? Ou a tecnologia prática de modo geral, vai. A gente pode pensar nessa tecnologia como a máquina de costura, como a batedeira, como o próprio computador, celular, né? Eu estou atrasando porque o meu equipamento de trabalho é velho, é desatualizado, ele é pequeno, ele é simples, ele é caseiro, precisava de um negócio melhor, tá? Mas será que eu tenho demanda para isso, tá? Beleza, primeira causa. Mas será que é só isso que pode estar me causando problema? Será que, por exemplo, a qualificação profissional está faltando? Certo? Será que se o colaborador, o trabalhador, né, o funcionário, se ele tiver aí um treinamento mais pontual para agilizar as suas entregas, melhora? Será que a falha não está no processo de gestão dessas encomendas que são feitas? Será que a falha não está nos fornecedores, na entrega dos fornecedores, e aí vira uma cascata de problemas? Será que o problema não é na gestão do estoque? Porque sim, vocês terão que trabalhar também com estoque. Estoque que pode ser estoque da matéria-prima, tá? E o estoque do produto semi-pronto que está ali dentro da tua empresa. Às vezes eu não tenho espaço para guardar e eu fico naquela loucura de organização, de não saber para onde é que vai, para onde é que vem. Galera, e aí, por exemplo, às vezes um layout, né? Organizar melhor minhas prateleiras, colocar uma prateleira em casa, pode solucionar. Galera, o que foi que eu acabei de mostrar aqui para vocês? Que um problema, tá? Atraso nas entregas, podem ser gerados por diversas causas. Se a gente não faz uma análise crítica, tá? Uma análise científica, pontual de cada uma dessas possíveis causas para entender o que de fato está promovendo aquela causa, a gente não vai sair, a gente não vai muito para frente, não. A gente vai tentando apagar incêndios e aquele problema do atraso vai continuar acontecendo, tá? Então, a partir desse momento que eu detectei as causas e eu consigo perceber que as possíveis causas são essas, a gente vai começar a coletar dados. O que são esses dados? Vamos lá, se eu acho que o problema é lá no fornecedor, vamos começar a calcular as datas que eu faço o pedido para o fornecedor, a data que chega para a gente, tá? Então, se o atraso está aqui, o que a gente pode procurar? Será que a gente pode procurar um fornecedor mais próximo? Será que eu tenho que pedir antes da data? Será que se eu começar a detectar que o problema é no meu colaborador, o que eu posso fazer? Procurar um outro colaborador? Porque um só está pouco? Ou será que a qualificação desse colaborador pode solucionar? Então, eu vou começando a registrar e anotar direitinho os possíveis dados, tá? Se o meu problema é atraso, o tempo é um dado muito importante nessa possível análise, tá bom?
Lá no fim da aula, pega esse exemplo aqui que eu dei para vocês, memoriza ele, que lá no fim da aula a gente vai conversar um pouquinho sobre essa gestão de tempo para o colaborador, que tem uma pegada um pouquinho para vocês aí que estão dentro do curso de gestão de pessoas. Mas vamos entender aqui, conversar um pouco mais sobre esses dados, para chegar de fato nessa possível análise, tá bom? Então, mais uma vez, só para a gente fechar esse primeiro momento aqui, ó, dados são elementos que constituem a matéria-prima da informação. Não é a informação, certo? É o elemento que, somado a outros dados, quando conectados, ele gera informação. E a partir dessa informação a gente pode... Opa, tive uma ideia, tá? E essa ideia aqui está nesse processo que eu falei para vocês no exemplo, de encontrar uma solução para os meus problemas. Né? Tô tendo atraso e eu entendi que o problema de todo o meu atraso foi uma coisa que eu nem falei para vocês. Seja o setor da entrega, tá? Eu terceirizava o setor da entrega, tá? Eu contratei uma outra empresa. Eu contratei o Uber Eats. Eu contratei... Porque hoje em dia a gente tem essas plataformas, tá? Mas a minha demanda é muito alta. Às vezes compensa mais para a empresa contratar, né, um colaborador para isso. Agora, claro, né, para contratar um colaborador, eu tenho que entender que vai ter todo um aspecto financeiro para movimentar aquele novo colaborador que vai entrar na empresa, certo? E aí lá nas disciplinas de gestão de pessoas, tá, vocês vão entender que é custoso, tá, para uma empresa contratar um colaborador. Então, sempre que vou contratar um colaborador, o pessoal da gestão de pessoas vai ter que sentar ali, botar as contas, e aí vocês, futuros técnicos em recursos humanos, vão colocar na ponta do lápis, né, como a gente diz na expressão idiomática, né, se é viável a contratação ou não daquele colaborador. E aí vocês vão ter que ficar aí naquela deixa de corta daqui, põe de lá, dá certo aqui, aumenta receita dali para poder a gente conseguir fechar esses contratos, tá? Assim, dados representam um ou mais significados que de forma isolada não conseguem transmitir uma mensagem clara, certo? Dados versus informação. Bom dia, pessoal de Buriti dos Lopes, Curral Novo, Juazeiro do Piauí, São Julião, Prata do Piauí. Manuel Mídia já tinha dado um oi, tá? Então, dados, galera, informação. A aula de hoje é sobre análise de dados, tá? Então, dados, meus queridos, é o seguinte: as informações são dados devidamente tratados e analisados, produzidos conhecimento relevante, tá? Olha só, então a informação são os dados devidamente tratados e analisados, certo? Então, quando eu junto vários dados, eu consigo gerar, e é por isso que eu falei para vocês, a gente faz gráficos, tá? Então, botei esses esqueminhas aqui, essas imagens, justamente para vocês fazerem essas ideias. Quando a gente analisa o dado, a gente está analisando esses possíveis gráficos, a gente está ligando pontos, tá? Então, no dia tal, no mês tal, a gente teve um maior período de vendas, o que foi que aconteceu naquele processo, tá? Para melhorar as vendas e por aí vai indo, tá? Ao contrário dos elementos brutos do tópico anterior, elas têm significado prático, que podem ser utilizados para reforçar o processo de tomada de decisão. E aí, claro, galera, no exemplo que eu estava dando, vamos supor que você tenha um problema com atrasos nas entregas para os clientes, tá? E aí eu já comecei a citar um monte de possíveis causas, né? É com fornecedor, é com estoque, é com colaborador, é com a máquina que faz o serviço, é com a entrega, é com... Eita, muita coisa para analisar, né? Sim. Tá? A partir do momento que eu detecto um problema e eu preciso solucionar aquele problema, é que eu vou coletar os possíveis dados, tá? Sim, é nesse momento que a gente começa a coletar os dados, tá? Se o meu objetivo é melhoria da minha empresa, tá? Aproveita esse momento aqui já para
pontuar uma coisa, tá? Pode me colocar na tela de novo, Yara? Ó, atenção, tá? Tem uma coisinha chamada melhoria, tá? Vocês vão trabalhar isso em gestão de qualidade mais pra frente, tá? Melhoria, galera. O que que é uma melhoria? Pensa aqui comigo. Melhoria é uma mudança, certo? Para solucionar algum problema ou para me conferir ainda alguma qualidade que eu preciso ou que eu almeje ou que eu deseje, que eu tenha um objetivo de alcançar, tá? Então, tanto posso solucionar um problema que está me traçando ou é para me realmente me levar a um local onde eu quero. Mas olha só a palavrinha que eu iniciei essa frase. Melhoria é uma mudança. Não há melhorias sem mudanças, tá? Então, se eu estou fazendo uma determinada coisa, tá? E eu quero melhorias, eu tenho que entender que onde eu estou, eu não vou poder mais estar. Eu preciso estar em outro local. Mas para entender que local é esse, eu preciso fazer essas análises de dados, tá? Existe um ciclo chamado ciclo do PDCA, tá? Vocês vão acompanhar um pouquinho desse ciclo mais em outras aulas, tá? Essa é uma aula de introdução, tá? A esse tema. E nesse ciclo vai ter a primeira etapa, P, planejamento, tá? Então, eu planejo, eu estou entendendo aqui, eu já estou traçando para vocês um problema e possíveis causas desse problema. Ah, é o atraso. O que que leva a esse atraso, tá? Então, eu tenho, de um lado, um problema e as possíveis causas que esses problemas, que possíveis causas que podem levar a resultar nesse problema. É equipamento, é colaborador, tá? E dentro do colaborador, né, de pessoas, tá? Pode ter vários motivos, né? É o colaborador que chega atrasado no trabalho e trabalha tem uma jornada de trabalho menor. É pouco colaborador, tá? Que talvez sejam possíveis causas, tá? Mas aí a gente tem que entender que tem um lado financeiro também da empresa que não pode contratar outros colaboradores, tá? Pode estar pensando aqui no aspecto. Então tem várias. Cara, a partir desse momento que eu tenho essas possíveis causas dentro da minha empresa, que eu vou coletar os dados mais criteriosos, certo? Então, à medida que eu for coletando esses dados, a gente vai ter que inserir esses dados em algum lugar para lá na frente, quando a gente chegar lá no ciclo do PDCA, tá? PDSA, study, né, do inglês, né, estudar ou analisar, quando a gente for, ou controlar, se for o PDCA, quando eu for analisar o meu dado, pera lá, eu tenho que pegar um dado onde ele está guardado. E aí, para isso, a gente vai fazer essa análise sempre dentro do quê? De bancos de dados. Vamos conhecer esses bancos de dados aqui, ó. Bancos de dados são elementos que servem de base para a formação de juízo ou para a resolução de problemas, tá? Em si, tem valor limitado, tá? Mas quando classificados, agrupados, relacionados entre si, permitem a obtenção de informação. Se eu disser a palavra Maria, é o primeiro exemplo que eu dei na aula de hoje. Se eu dizer a palavra Maria, vocês não vão poder dizer muita informação. Agora, se eu juntar Maria com CPF, com idade, eu vou poder gerar mais ideias, tá? Assim, dados isolados não são significativos e não constituem informação. Ok? Dados exigem um processamento, classificação, armazenamento e relacionamento para que possam ganhar significados. Mas o que eu posso guardar como dados? Tá? A gente pode guardar como dados matéria-prima, dados de matéria-prima. Eu posso guardar como dados tempo. Eu posso guardar como dados recursos financeiros. Eu posso guardar como dados recursos humanos. Eu posso guardar como dados diversos aspectos da minha organização.
tempo, matéria, espaço, financeiro, capital, recursos humanos, certo? E a esses dados a gente vai poder fazer essa possível análise, tá? Tá aqui, gente, o que a gente entende como fluxo de dados dentro de uma empresa, tá? E aí, no caso, fluxo de dados para a gestão de uma pessoa, certo? O que é isso, tá? Vamos nós, tá? As entradas, galera, toda entrada é uma entrada de um possível dado. Vamos pensar aqui que esse dado está ligado aí aos dados dos recursos humanos. É uma aula para vocês de recursos humanos, a gente vai focar aqui. Então, o que é a entrada? A entrada de dados. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir, tá? Incluir possíveis dados, tá? Então, por exemplo, fui contratado por uma empresa. Eu não trabalho nessa empresa, né? Então, como eu não trabalho nessa empresa, eles vão ter que registrar todos os meus possíveis dados. Eles não têm meu nome, eles não têm meu CPF, eles não têm os meus dados bancários. Eles precisam disso, professor. Claro, eles não vão me pagar. Fui contratado pela empresa, né? Então é interessante que eles anotem os meus dados bancários para que eles me paguem, tá? É interessante que eles anotem também o que, se eu estou sendo contratado, aí depende, né? Tem vários tipos de contrato. Mas vamos imaginar aqui que você vai ser contratado através do sistema da CLT, tá? Da Consolidação das Leis do Trabalho, né? Ou das leis trabalhistas. Eles precisam anotar os seus dados de carteira de trabalho, tá? Eles vão ter que pegar a tua carteira de trabalho para assinar, mas a gente está falando mesmo de dados, tá? Então eles vão ter que pegar teu PIS, teu PIS, PASEP para deixar todos esses dados guardadinhos ali, certo? Beleza? Mas vamos supor agora que você não seja uma pessoa que está entrando dentro de uma empresa que eles não estão guardando essa informação. Vamos supor que você esteja, o Joãozinho já está na empresa há 10, 15 anos e ele trocou o banco. Estava insatisfeito, ele pessoalmente, ele não estava insatisfeito com o banco que ele era cliente, tá? Porque no banco a gente é cliente, tá? A não ser que você seja funcionário do banco. E nesse banco, ele falou, não, vou procurar um outro banco que tenha taxas de juros menores para mim, tá? Aí ele saiu lá do banco A e foi lá para o banco B e abriu uma nova conta, tá? E fechou a conta do banco A. A empresa que ele trabalha, ele precisa informar? Precisa, né, gente? Afinal de contas, o dinheiro vai cair na conta dele. Então ele precisa chegar lá e falar assim, ô, empresa, eu fiz uma alteração no meu banco. Eu prefiro que vocês coloquem na conta do banco B, porque do banco A não estava muito legal. Então eles vão fazer o quê? Alterações nesses dados. Então é uma outra coisa que você faz como entradas. Tá aqui, ó. Inclusões, alterações de cadastro. Então tava lá o seu João, que tinha conta no banco A, agora não vai ter conta no banco A, ele vai ter a conta no banco B, tá? Exclusões de cadastro, pensa aqui no processo de gestão de pessoas, tá? O seu José, né, ele se aposentou, né? E aí, claro, né, prestou todos os serviços, fechou todos os processos, não tem mais por que ter esses dados ali mantidos por tanto tempo, tá? Então a gente pode acabar fazendo essa exclusão. Ou não, né? Podemos pensar o seu Pedro, né, que foi exonerado do cargo, que foi desligado da empresa, tá? Ele foi demitido, em outras palavras, tá? Também não tem por que manter esses dados por tanto tempo. Se mantém, tá, viu, queridos? Normalmente, quando há uma saída de um colaborador, a gente não vai excluir 100% aquele dado daquele colaborador, até porque, por aspectos jurídicos, a gente precisa guardar esses possíveis dados, tá? Mas alguns dados precisam, para o novo fluxo de informação, aqueles dados eles meio que ficam fechados em um espaço diferente, tá? Frequência ou... Aí, ó, um ponto importante que tem a ver aqui com a nossa aula de hoje também, tá? Só resolução de problemas, tá? Dados também podem ser colocados, inseridos frequentemente, tá? Como, por exemplo, o livro ponto, tá? Então, algumas empresas ainda adotam o livro ponto. O que é o livro ponto? É quando você chega na empresa e você assina
que você está entrando. Ó, eu estou entrando hora tal, e aí eu estou saindo hora tal. Muitas empresas hoje já colocam a digital. Então você entra lá, bota o digitalzinha e você faz o seu ponto. Tem empresa hoje, se popularizou muito, já tinha antes, mas popularizou muito com a pandemia, o ponto digital pelo celular, tá? Então você vai ter um usuário e uma senha, a empresa ela vai ter um software, tá? E aí você entra, tá? Você faz o seu login e a senha, você acessa, você faz o link, tá? E a empresa recebe esse dado. Olha, a Maria entrou nessa empresa, entrou para trabalhar hoje, não é que ela foi contratada não. Ela entrou no serviço hoje às 7 horas e 31 minutos. É bem pontual, é bem preciso, tá? E esse dado vai para onde? Vai para o banco de dados, tá? Por que isso é importante, professor? Porque se você foi contratado para trabalhar 40 horas, é isso que eles vão avaliar. Você trabalhou de fato as 40 horas, certo? Então a gente tem vários tipos de contrato de empresas. E aí eu preciso fazer esse acompanhamento. Muito cuidado, viu, gente? Que eu tô falando aqui, ó, que tem empresa que ainda trabalha com livro ponta, porque literalmente era um livro, tá? Tem empresas que trabalham com papel. Tá, papel que eu digo papel avulso, vai imprimindo. Mas é porque tem pouco funcionário, tem pouco colaborador, tá? Mas não é tão prático, tá? É interessante, eu vou já mostrar para vocês softwares, tá? É interessante que isso seja aplicado em softwares. Por quê? Porque eu faço isso de forma automatizada. Aí depois, ó, o problema é atraso, é demora, não sabe por que está tendo atraso, é porque você está fazendo isso de forma mecânica, né? Tu tá lá calculando pontinho por pontinho, olhando hora por hora, tá? Que o colaborador, o Joãozinho entrou dia 12 de setembro, 7 horas e 34 minutos, mas no dia 13 ele entrou às 9 horas. Você vai ficar lá somando, subtraindo todas as horas de todos os dias para saber se ele fechou a carga horária dele? Não, né, galera? Bota o computador para trabalhar para a gente, tá? O computador faz contas, o tempo todo ele calcula. Eu vou mostrar para vocês os tipos de softwares que a gente tem, tá? E aí, galera, é isso, tá? A frequência de ponto é esse ponto que a gente vai colocando todo dia, de entrada e de saída, para calcular as horas de trabalho, tá? Quem trabalha em CLT, tá? Que é a consolidação da lei trabalhista, ou seja, em outras palavras, quem trabalha de carteira assinada precisa ter esse contrato de livro ponto. Agora, cuidado, tá? Tem muita empresa que não faz isso, tá? Infelizmente, tá? Tem muita não, tá? Mas tem empresas com uma má gestão, tá? Tem empresas com má gestão que não têm esse livro ponto, tá? E aí, quando você vai cobrar o salário, qual é o controle que você tem? Qual é o controle que a empresa tem de você como servidor, como colaborador, se estava trabalhando ou não estava trabalhando? Certo? E se essa empresa atrasa o pagamento, como é que você vai cobrar o que é um direito teu, garantido pela CLT, tá? Não tem como cobrar, certo? Então, isso é um trabalho de má gestão aí que precisa ser solucionado, tá bom? Isso tem muitas influências. Você pensa que você não está adicionando um dado, você pensa, ah, que besteira, só não está colocando o ponto, mas, gente, isso influencia, gera tantos problemas lá no final, certo? Que até o livro ponto físico, tá? Compensa mais, é mais interessante do que você deixar isso. Outros pontos importantes, outros dados, vales de adiantamentos, tá? Então, aquele colaborador, por exemplo, que chega lá e fala, chefe, me dá aí um adiantamento, eu tive um problema financeiro agora, eu bati o carro, a minha esposa está internada, tem que comprar os remédios, tá? Gente, um bom gestor, um bom líder, ele vai conseguir abrir exceções, né? Ele vai falar assim, não, acho que dá, tá? Dá para abrir um colaborador participativo e tal. Primeira coisa, não é só assim, né? Ah, beleza e tal, vai dar certo. Não, calma, certo? Ele vai dar um adiantamento, né? Primeira coisa, precisa ter um capital de giro para poder permitir que faça esse adiantamento. E ele precisa registrar, tá? Na mesma hora. Opa, fiz um adiantamento. Para quando sair a compensação financeira final, esse valor ter sido descontado, tá? Porque esse valor já foi pago, tá bom? Então, é uma entrada também que entra no teu banco de dados. O banco de dados em si, galera, vai guardar toda essa informação que foi gerada dentro de um programa de computador, normalmente no programa de computador.
A não ser que seja um livro, né? É um livro, ponto. Um livro que tu registre todos os acontecidos, todos os ocorridos da tua empresa, tá? Tem gente que vai lá, tá começando uma empresa, começando um negócio, compra um caderninho para anotar tudo, tá? Pode gerar confusão, tá? Às vezes é interessante tu separar, se tu tá querendo começar ali com um caderninho, tá? Hoje em dia tem muito software gratuito, tá bom? Se está querendo começar com um caderninho, separa sessões, tá? Não, sessão só de produção, tá? Sessão só de gerenciamento de recursos financeiros. Tô abrindo negócio sozinho, eu não preciso ter essa gestão de pessoas, mas tu coloca lá uma formação, uma capacitação, um curso técnico, um curso de capacitação que tu quer fazer para você, tá bom? Então separa esse caderninho em sessões para não misturar esses dados, essas possíveis informações. E por fim a gente tem as saídas. Saídas são o quê? São os relatórios, ó, relatório, tá? E a partir desses relatórios, né, gráficos, né, estatística, é o que a gente vai fazer vai sair a informação, tá? Então, à medida que eu tenho lá, ó, anotando sempre todo o cadastro, todos os pontos que eu for colocando, o que que vai gerar? Vai gerar o que? Um relatório de presença, tá? É um colaborador que sempre chegou atrasado e sempre sai mais cedo. Então aqui é um colaborador aqui que pode me gerar um problema, certo? Às vezes eu preciso, ó, tem uma série de colaboradores aqui. Estou observando que esse colaborador quase todo dia chega atrasado e quase todo dia ele acaba saindo mais cedo. Quando tem um livro ponto, a gente está acompanhando essas entradas, essas saídas. Não é simplesmente uma suposição, tá? Porque quando a gente faz aquele olhar, né, a gente julga muito, viu, galera? Por que o dado é importante? Para a gente sair desse olhar julgador, tá? E ter um olhar um pouco mais crítico e até mesmo científico do que está acontecendo, tá? Porque quando a gente fica naquele olhar, ai, bati um ranço, tá? Do fulaninho ali, não gosto dele. Você fica com a impressão que ele está fazendo um mau trabalho, um mau serviço, tá? E você acha que ele está chegando mais tarde e saindo mais cedo. Às vezes nem tá, ele está pontual, certo? Enquanto os outros é que estão trabalhando um pouco a mais. E aí, galera, o que que acontece? Vou saber, né? Então, se é um colaborador que está me dando problema de fato, a gente precisa entrar dentro de um PAD ali, tá? No processo de disciplinar, tá? Então, o que eu posso promover? Lá nas aulas de gestão de pessoa com o professor André Loyola, não sei se já no próximo módulo vocês já vão ter, tá? O professor André Loyola vai conversar os possíveis caminhos que vocês podem encaminhar para melhorar um colaborador que está dando problemas, certo? Normalmente não é demitido assim de uma vez, não. Normalmente tem uma conversa, tá? A não ser que seja um mega problema, grande, mas se for esses probleminhas pequenos, tá? A gente tem uma conversa, vai ter uma advertência, pode ter uma suspensão, pode ou não ter uma suspensão, até chegar à exoneração, tá? Demissão, tá? Mas a partir disso começa aqui com esses relatórios. Quando ele chegar para conversar, ele vai falar, ó, tô mostrando aqui pra você, tu tá chegando atrasado todo dia, o que que tá acontecendo? Tu quer mudar teu horário? Vamos tentar encontrar uma saída? Tu quer mudar teu horário? Vamos mudar aqui, vamos botar pra tu chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, tu cumprir tua carga horária direitinho, certo? Se é viável pra empresa fazer essa permuta de tempo, ótimo, tá? Bom, e aí a gente vai gerar outros relatórios também, como relatório de pagamento, tá? Um colaborador que anda faltando, o que vai acontecer com o salário dele? Vai ser cortado, tá? Não trabalhou, tá bom? É claro que tem várias outras questões envolvidas aqui, tá? O colaborador faltou, não faltou porque faltou, faltou porque ele foi pro médico, ele tem um atestado médico. Esse atestado vai para as entradas, tá? Então tá de fato lá a falta, mas tá uma falta justificada, tá? A legislação trabalhista, para quem trabalha com legislação trabalhista, vai ter algumas regras sobre essas faltas chamadas faltas injustificadas, tá? Até 5 dias de faltas injustificadas podem ser reduzidas aí nas férias, tá? Mas aí nas aulas de direito trabalhista que vocês também terão, vocês vão se aprofundar sobre esses temas. Então, entenda, praticamente o curso técnico de vocês todos vai se passar em análise de dados.
tá? Então essa aulinha aqui é só uma apresentação para vocês e praticamente tudo que vocês irão trabalhar estão associados a essas possíveis análises de dados. Por isso vocês precisam ser bastante criteriosos e absorverem bastante. Quando o professor de matemática entrar aqui, o professor Gilvan, o professor Jorge, o professor Fernando Galvão, que são da área aí das exatas, entrarem aqui para falar para vocês sobre economia, sobre gestão financeira, sobre fluxo de pessoas, fluxo de caixa, fique atento, preste atenção. Eles vão estar falando já normalmente, vão mostrar gráficos, histogramas que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês, tá? Mas bora para esses exemplos de banco de dados. Então, banco de dados, gente, é o lugar onde eu guardo. Pode ser o livro, pode ser um software. Vamos mostrar esses softwares para vocês, tá? A gente tem 3 tipos básicos de softwares, tá? O primeiro esquema de software são os MRPs. Tem o MRP e o MRP2, tá? Os MRPs, gente, aqui é um programa de computador, tá? Primeira coisa, tá? Ele é um programa de computador genérico, tá? Eu posso ter um programa de computador com um determinado nome que ele tem uma base de MRP, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Ah, eu entrei lá no Google, professor, e eu encontrei lá um programa, apareceu lá como anúncio. Programa Pixel, tá? O programa... agora me esqueci os outros nomes. Esses programas, eles vão utilizar uma formatação de bancos de dados. A grande maioria hoje usa um tipo de ERP. Eu vou já chegar no ERP para vocês, tá? Mas o que é o MRP, tá? A gente começa no menor para chegar no maior, tá? O MRP, ou Material Requirement Planning, tá? Professor, me traduz o que é isso aqui, ó. Planejamento das necessidades materiais. Eu vou analisar dados. De quê? De qualquer coisa? Não, de materiais. E que materiais são esses, professor? Recursos que eu utilizo dentro da minha empresa. Especialmente matéria-prima, tá? Eu estou tendo problema, atraso na minha entrega. Vamos voltar lá no exemplo do atraso das minhas entregas, tá? Então, vamos supor que eu vou utilizar aqui o Material Requirement Planning, tá? Para poder fazer essa análise, tá? Então, eu estou atrasando na minha entrega, por quê? Porque eu não tenho uma boa gestão dos materiais, da matéria-prima. O que é matéria-prima? Para fazer bolo, tá? Farinha, açúcar, ovo, leite, fermento, né? Então, quando eu não tenho um bom gerenciamento, entenda que todos esses materiais, eles são perecíveis. Não adianta eu querer comprar muito de uma vez se eu não tenho um fluxo de saída muito alto de bolos, tá? Então, eu tenho que começar com medido, tá? De um pouquinho, aos poucos. Só que se eu fico o tempo todo aos poucos, quando chega a hora de fazer o bolo, eita, acabou a farinha. Menino, vai bem ali na mercearia, tá? Aí tu vai ficando comprando essas pequenas unidades e demora. Vai gastar mais, tá? Então, o Material Requirement Planning é um software de computador, tá? Que vai analisar especialmente esses recursos materiais. E aí, claro, tá? Eu estou analisando especialmente esses recursos materiais e entendendo que esses recursos materiais, eles precisam de um acompanhamento criterioso para saber em que momento a gente pode promover alguma mudança ou alguma melhoria com estes, tá? Trabalho especialmente, ó, voltei aqui nesse exemplo dos bolos. Bolo, galera, é um material perecível, tá? Então, quando é que a farinha vence? Eita, chegou o estoque de farinha, tá? Então, nesse estoque de farinha, a gente recebe lotes, tá? Então, eu faço a numeração, ó, nesse lote, os produtos que vieram, tá? O que tem nesse lote? Um fardo, 2 fardos, tá? Nesse lote, os produtos vencem dia 16 de setembro. Eita, tá bem ali. Tem demanda para isso? O meu software vai me alertar, ó, tá na hora de você tomar cuidado
com o quê? Com o vencimento dos produtos. Se tu for fazer isso mecanicamente, isso dá muito trabalho, certo? E aí tu pensa o seguinte, tá perto de vencer ou tá perto de acabar, tá? Vocês vão conhecer que algumas MRPs vão funcionar também como um método Kanban, tá? Um métodozinho de cartões, tá? Ele vai dizer, tá perto de acabar o estoque, tá na hora de você repor. Aí na hora que tu compra outro lote, tá? Ainda tem um pouquinho do lote anterior, que tem datas de validade diferentes. Como é que eu vou seguir o fluxo de trabalho? Eu consumo logo o lote mais velho ou eu consumo logo o lote mais novo, tá? A resposta depende, tá? A lógica principal é que de fato você consuma o lote mais velho, mas vai ter situações em que eu possa ter preferência em utilizar o lote mais novo, tá? E aí, para isso, eu preciso ter um olhar crítico na gestão da produção, tá? Então, o Material Requirement Planning é um software para analisar especificamente os materiais que tu usa no dia a dia do trabalho, tá? Tradicionalmente, empresas de manufatura, tá? Então, o que é uma empresa de manufatura? São as empresas industriais, a indústria. E a indústria, galera, ela é aquela que produz em larga escala, em grande quantidade, tá? Então, e assim, gente, quando a gente pensa em manufatura, a gente fala assim, empresa industrial, tá? A gente fala assim, não, é a concessionária, é a montadora de carro, aquelas que a gente vê as fotos nos livros, nos vídeos, né, nas reportagens, a gente acha que é coisa de outro mundo, mas não, cara. É um pequeno artesão, sabe, um artesão? Ele é uma empresa de manufatura, tá? Pessoal que faz, por exemplo, pratos de argila, né, de cerâmica, tá? Então, esses pratos de cerâmica, tu faz um prato, faz um monte de prato, faz um monte de caneca, tu faz um monte de copo, tá? Eu vou fazer um monte de quê? De filtros de barro. Vou fazer agora rede de piaçava. Piaçava não, desculpa, de tucum, rede de tucum. Eu trabalho todo manual, pontual, mas faço um monte de rede. É claro que o volume pode não ser o mesmo lá daquela montadora de carros, de veículos. Mas mesmo aquele trabalho pontual, né, da bordadeira, de quem trabalha lá com bordados, com macramê, é um trabalho de linha, de série, tá? Então, quem trabalha com isso, com essa produção em larga escala, tá? Grandes lotes, tá? Mas produção em sequências, precisa ter muito cuidado e muita atenção com os materiais e os recursos que ele utiliza. A empresa industrial, basicamente, ela transforma a matéria-prima, tá? Então, se você transforma essa matéria-prima, seja naquele produto de alta tecnologia ou num produto artístico, tá? Você precisa ter bastante cuidado com esse material. E esse software, ele tem esse olhar, tá? MRP é uma abordagem comumente aceita no planejamento de reabastecimento. Olha lá, ó. Tá quase acabando as minhas folhas de tucum para fazer as redes de tucum. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, pegar as folhas secas de tucum que já caíram. Então eu tenho que repor, tá? Provavelmente esse trabalho artesanal aí não vai utilizar um software. Mas se você utilizar esse software, vai otimizar teu trabalho. Opa, tá na hora de acabar, eu uso tantas folhas, eu uso tantos metros, tá? Tô trabalhando com barro, eu gasto tanto de argila para poder produzir as minhas peças de cerâmica e por aí vai indo, tá? MRP, é softwares com base em MRP. Olha essa frasezinha, porque quando a gente está trazendo aqui, e eu escuto isso dos nossos alunos, tá? Tanto aqui do canal Educação como de fora, tá? Professor, encontrei um programa Pixel, tá? Aí você vai entrar, aí você fala, esse programa ele usa a base MRP ou vai usar a base ERP. Aí o aluno fala, então isso é o ERP? Você não vai... Alguns até falam, olha, eu tenho uma base ERP, tá? Mas você precisa entender que o que aquele software está me promovendo, tá? Aqui não é uma marca, tá? É um tipo de software, é um software que vai analisar especificamente materiais, certo? Aí eu posso ter diversos
marcas diferentes. Tu vai baixar um programa no teu celular, um aplicativo, que vai fazer especificamente análise dos materiais. Aí tem programas específicos para acompanhar os estoques, tá? De materiais, de recursos materiais para fazer bolo. Ah, eu faço bolo, eu faço salgados, né? Eu tenho aquela quitandinha. Então, tem softwares, aplicativos de celular que fazem esse processo de gestão de recursos materiais. É um monte. Você abre lá o aplicativo, como é o nome do Play Store, né? Você abre lá a Play Store e tem um monte de softwares com essa tecnologia. Alguns pagos, outros gratuitos para testar ou com limitações para fazer que você pague um pouco mais por aquele aplicativo. Muitos fazem essa ideia, né? Então é bom que você testa, sabe se é isso mesmo que você está querendo, que vai estar procurando. E muitos têm essa ideia, tá? Ele é específico para uma coisa. Então, eu tenho um software MRP específico para quem tem uma quitanda, para quem tem uma confeitaria, tá? Então, que eu vou conseguir registrar mais fácil os produtos de consumo. Eles vão entender que esses materiais são materiais perecíveis. É diferente, por exemplo, de ter uma oficina, tá? Uma oficina mecânica de bicicleta, de carro, por exemplo. Eu posso ter um MRP? Posso. Mas aí é claro que é um produto que pode até ter ter uma data de validade, uns óleos, por exemplo, mas não é perecível, tá? Vai durar muito mais tempo do que um bolo, do que um ovo, por exemplo, tá? Então, em aspecto prático, o MRP reside no fato de que ser baseado em regras compreensíveis de suporte cognitivo, bem poderoso no sistema de informação para tomada de decisão, tá? Fluxo operacional está inserido no planejamento de produção, que, por sua vez, parte do planejamento de negócio, é parte do planejamento de negócios. Portanto, o objetivo almejado na gestão de fluxo operacional devem estar alinhados com as metas globais, tá? Aqui é só para ter uma ideia de que utilizar o MRP ajuda a controlar isso daqui, ó, rentabilidade. Eu até fiz uma leve menção para vocês, tá? Aquela ideia do se eu não controlo o meu fluxo de materiais, é aquela coisa, né? Ô menina, a mãe que está começando a trabalhar, que está trabalhando com venda de comida, por exemplo, chama o filho, menino, vai ali na feira do seu Zé, compra lá uma dúzia de ovos, compra lá 3 ovos, né? Quando a gente compra em pequenas quantidades, tá? A gente acaba pagando um pouco mais caro, tá? Quando você acaba comprando em lotes maiores, a gente compra no atacado, tá? E isso a gente pode ter redução de custos, tá? Então o MRP ele me ajuda a controlar um pouquinho o que? Os meus materiais, tá? Validades, prazos, tá? Para poder ter um controle melhor e gerar um pouquinho mais de rentabilidade, tá? Então, claro que vai ter outros fatores que vão ser envolvidos em disciplinas mais específicas com produção, vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esses softwares MRP, tá? Bom, mas não tem só MRP, ó, vantagens. Minimizar o lead time do pedido. O que é isso? É tempo de produção, tempo de entrega, tá? Lead time, tá? É uma expressão, tá? Dentro da gestão, da administração da empresa, que está ligado a justamente esse tempo. Tempo que o pedido chegou para a tua empresa até a hora que tu entrega para o teu cliente, tá? E aí, às vezes, o meu lead time é bem curto, né? Por quê? Porque eu já produzi aquele produto, tá? Eu tenho um produto chamado produto pronta entrega, tá? É claro que para a empresa isso tem um tempo, tá? Aquele produto pronta entrega, imagina que, voltando para a ideia do bolo, tá? Para ser bem visual para vocês. Tem empresas, tem confeiteiros que tu chega lá e tu fala assim, queria um bolo de chocolate. Ela vai ter lá a pronta entrega, né? Pronto, tá aqui, ó. Bonitinho, tá? Tem pessoa que vai falar assim, não, eu só aceito por encomenda, tá? Cada um é uma forma de gestão diferente. Os motivos são variados, tá? E aí isso influencia diretamente no que a gente chama de lead time, é o tempo que eu demoro para poder receber um pedido hoje, tá? Qual a minha capacidade de produção, tá? Lembra lá dos recursos que a gente tem? A batedeira que não vai conseguir bater tanto, o forno que não cabe mais de 2 bolos por vez, a geladeira que não vai guardar tanto. Então eu tenho que entender que no meu espaço físico
eu tenho limitações. Por isso que eu não posso produzir eu produzo por demanda e não para a pronta entrega, certo? E quem é minha demanda? Qual é o espaço físico que eu tenho para guardar isso? Então, os motivos são variados. Então, isso vai influenciar no que a gente chama de lead time, que é o tempo de entrega o tempo de receber até a gente entregar, tá? O MRP ajuda bastante a controlar essa ideia do lead time, tá? Mas a gente pode ter atrasos nesse lead time também, tá? E os motivos são variados, desde o começo da aula eu estou dando esse exemplo, tá? Do atraso nas entregas, o que pode estar causando, tá? Vários motivos, tá? E as soluções também são variadas, tá? Minimizar tempos de espera, tá? Às vezes o tempo de espera é aquele tempo lá, ó. Enquanto o bolo tá assando, sabe? Enquanto o bolo tá assando lá no forno, tu tá no fogão em cima fazendo o recheio, certo? Então, isso é otimizar tempo, tá bom? Maximizar a utilização de capacidade de produção, minimizar tempo ocioso, tá? Nas capacidades de produção, aquela coisa que você tá lá parado, esperando fazer alguma coisa. Opa, nesse tempo aqui a gente tá fazendo outras, tá? Minimizar atrasos de entrega, tá? O planejamento de necessidades materiais é uma técnica de planejamento de controle de estoque desenvolvida para trabalhar em estoques dependentes de demanda, tá? Basicamente, vocês vão utilizar um programa mestre para executar este. Aí a gente tem outros, tá? O MRP2, que a gente vai falar no nosso próximo tempo. Aguarda aí que a gente volta em instantes.